Boa noite! Estamos ao vivo, mesmo com todos os percalços tecnológicos, mas estamos ao vivo. Pessoal, tive um probleminha com as minhas câmeras, então, por favor, comentem aí, me avisem se está tudo bem com a imagem, se está tudo bem com o som. Deixa eu deixar aberto aqui o meu aplicativo, que aí a Paty também vai estar aqui com a gente, ela pode me conectar aí com vocês sempre que possível. Então, vou dar 2 segundinhos para a gente começar, só para a gente ter certeza que vai estar tudo certo, beleza? Então, tenham paciência, porque hoje parece que meu computador resolveu tirar férias. Janeiro acabou, meu computador parou de trabalhar, gente. Então vamos dar 2 segundinhos aí para o pessoal ir entrando. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante no nosso país, que é sobre a educação. O que a gente pode fazer, quais são as nossas atribuições, o que a gente vai, como profissional, a gente pode trabalhar, né? Então, o que a gente pode ensinar às nossas crianças também, né? O que é certo, talvez, o que é errado, ou melhor, o que a gente pode colaborar, né? Independente se é certo ou errado, porque talvez certo para mim é uma coisa, errado para você é outra, e certo para você também é outra coisa. Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre educação. O que é a neurociência e o que a PNL fala sobre isso, beleza? Bom, então sem mais demoras, eu acredito que esteja tudo certo, eu acredito que vocês estejam me vendo, eu acredito que o som esteja chegando até você. Então, oficialmente está aberto mais uma Terça Insana comigo, seu programador mental Ricardo Nunes, como toda terça-feira. Estamos hoje aqui para falar sobre educação. Então, você que me vê ao vivo, uma boa noite para você. Para você que vai me ver depois, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, ou pode ser também boa noite. E como sempre, aqueles nossos acordos. Você não precisa compartilhar, você não precisa me dar like. Não agora, mas daqui a pouco. Se essa live fizer sentido para você nos primeiros 5 minutos, eu peço para que você então compartilhe, para que você entre no canal, para que você fique atento, porque toda terça-feira eu estou aqui com um tema novo, falando sobre algo extremamente importante e relevante. E eu acredito que daqui nós sairemos com algum tipo de insight, algum tipo de pensamento diferente. E se acontecer isso com você, eu tenho certeza que vai valer a pena. Então, nós estamos já na 13ª live, ou seja, já estamos há mais de 3, 4 meses, entrando no 4º mês de lives, todas as terças-feiras, e eu trazendo muito ensinamento sobre neurolinguística, PNL. Como todos sabem, eu sou um dos representantes da The Society of NLP dos Estados Unidos, aqui no Brasil, seguindo a linha do criador da PNL, Richard Bandler. Sou um apaixonado por neurociência, estudo muito neurociência, gosto muito, e agora eu tenho estudado muito sobre educação. Até porque o que eu ouvi no CONAI recentemente, né, que foi o evento que abre as ideias sobre o que nós pretendemos fazer de estudos para 2024, até me assustou um pouco. Mas não é sobre ele que eu vou falar, mas sim sobre a nossa responsabilidade e como a neurociência e como a PNL pode ajudar você, como pode me ajudar a levar mais educação de uma forma mais assertiva. Se você é aluno, se você é aluna, fica nesse vídeo porque eu vou te ensinar técnicas poderosas de como você pode aprender e estudar de forma mais adequada. Se você é professor, eu vou te ensinar também como você deve interagir com os seus alunos. Então, através de sistemas representacionais e da melhor forma possível para que a sua aula seja extremamente agradável aos ouvidos e aos olhos dos seus pupilos. Então, toca aí, vem comigo e a gente vai começar a nossa aula sobre educação, sobre como a neurociência, como a programação neurolinguística pode ajudar a gente. Então, sem mais demoras, seguimos. Mas antes, como sempre, eu trago o que é educação, né?
ou o que é aprendizado, para que a gente possa balizar e pautar aqui os nossos conhecimentos. Nem todo mundo sabe o que é educação, nem todo mundo sabe o que é aprendizado, e talvez a sua forma de pensar sobre isso é uma e a minha é outra, e é importante que a gente troque essas informações e que você contribua comigo também para que eu possa aprender também, beleza? Mas quando a gente fala de educação, é educar, né? É gerar ações para educar. Ou seja, eu faço algo que alguém ainda não viu, não ouviu ou não percebeu isso, e então eu ensino essa pessoa. Nós, desde pequenos, somos educados pelos nossos pais, e quando a gente fala pai, a gente não quer dizer biologicamente só falando, mas sim as pessoas que representaram, tiveram esse papel na nossa vida. E nesse caso pode ser tio, pode ser avó, pode ser avô, pode ser professores, irmão mais velho e etc. Qualquer pessoa que tenha, então, esse poder de te falar que é uma representação importante para você. Então, ele te ensinou muito. Então, as ações dessa pessoa te educaram. Então, ela fez com que você tivesse uma educação para alguma coisa. Sabe quando a mãe fala assim, não põe o dedo na tomada porque vai dar choque? É um tipo de educação. Olha, sabe que você tem que cortar o peixe porque para você colocar ele para assar, né? Porque senão não vai funcionar? É um tipo de educação. Ou, sabe quando você tem o seu primeiro namorado ou namorada e você vai conversar com os seus pais sobre isso? Eles também estão te educando a algum tipo de ação que você vai fazer. E aprendizado é a forma que nós interpretamos o mundo e qual é a forma que nós aprendemos. Muitas pessoas aprendem ouvindo alguém, precisam desse entendimento. Outras pessoas gostam mais de anotar, são mais sinestésicos para isso. Outras pessoas precisam ter algo visual, precisam ter slides, precisam ter o seu ambiente, precisa estar mais cheio de coisas visuais para que ela possa se sentir agradável no momento de aprendizado. Sabe aquelas pessoas que às vezes lembra da página da prova, na hora da prova, lembra da página, lembra onde está o conteúdo, mas não consegue lembrar do conteúdo de fato? Então pode ser que essa pessoa seja mais auditiva, pode ser que essa pessoa seja mais sinestésica, pode ser que essa pessoa seja mais visual, beleza? Então, educação é diferente de aprendizado. Algumas pessoas educam, algumas pessoas fazem o processo de educação e algumas pessoas aprendem, usam os modelos de aprendizado, beleza? Então, é sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que é a live de hoje. Então, se você gostou, já sabe, né? Me segue, compartilha, dá like, porque eu sei que isso vai fazer com que toda terça-feira eu esteja aqui engajado, trazendo algo novo e diferente para você. Tá bom? Vamos lá, mas antes de começar, eu sempre faço minhas anotações e eu quero começar com uma anotação bem importante, bem relevante para a gente aqui. Eu vou deixar algumas frases para vocês, e são pessoas importantes no ramo da educação, não são pessoas somente brasileiras, mas que trouxeram o conceito de aprendizado para um outro nível, e isso faz com que a gente possa, então, aprender mais, né? Jonathan Haidt um dia disse: a meta da educação é desenvolver alunos capazes de fazer coisas novas com que eles aprendem, não simplesmente repetir o que os outros já fizeram. Ou seja, aquilo que eu estou te ensinando, o meu intuito não é que você repita exatamente aquilo que eu estou dizendo, mas sim que você entenda o que eu estou dizendo e que você crie a partir daí, então, a sua forma de ensinar, a sua forma de fazer. A nossa meta na educação é desenvolver alunos capazes de fazer coisas e não de repetir coisas. Só que eu me pergunto se a nossa educação é assim. Será que a nossa educação nos prepara de fato para fazer, ao invés de repetir ou até mesmo a nem lembrar, né, das coisas que a gente aprende? Daniel Willingman disse uma vez: a memória é o reservatório de todas as habilidades e conhecimentos. Sem ela não poderíamos aprender. Ou seja, a neurociência dizendo pra gente que se a gente quer aprender algo, quer entender algo, a gente tem que educar a nossa memória. Muito legal isso, né? Mas, Ricardo, o que é memória? Mas, Ricardo, como é que eu trabalho a minha memória? Como é que funciona isso? Bom, se você não sabe o que é memória, no meu canal, pode ir lá. No meu canal do YouTube tem algo importante para você. É só você ir lá, Ricardo Nunes PNL,
procurar um vídeo chamado Memória, que lá eu explico bastante sobre como a memória funciona. Aliás, eu explico até coisas bem distintas da natureza tradicional humana, podemos dizer assim, beleza? Como todos sabem, eu sou um fã e um seguidor da programação neurolinguística. Eu não poderia, então, deixar de trazer uma frase de Richard Bandler, nosso querido coprodutor, cofundador da programação neurolinguística até hoje, né? E ele traz uma frase que é muito parecida com uma frase de Albert Einstein, que é: se o que você está fazendo não está funcionando, então, obviamente, faça algo diferente. E como toda trend, né? Esses dias eu vi uma trend super legal que é: eu sou programador neurolinguístico, né? Então é óbvio que eu vou fazer coisas diferentes do tradicional. Então fica a dica aí. E as duas últimas frases que eu trago para você é de Tony Buzan, por exemplo. Ele fala que a mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Então, se a sua mente estiver fechada no dia de hoje para aquilo que eu vou te ensinar, provavelmente ela não vai funcionar. Não sou eu que estou dizendo, mas sim um dos maiores estudiosos sobre a arte da educação, o Tony Buzan. E Barbara Oakley disse: todos podem mudar o seu cérebro. E a ciência, e a neurociência e a PNL nos mostrará como na aula de hoje. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para você é que você precisa entender que eu vou trazer aqui didática de programação neurolinguística e de neurociência. A minha intenção aqui não é falar sobre o método de ensino brasileiro ou de qualquer outro lugar. A minha intenção aqui não é falar os estilos de ensino ensinados na pedagogia, em faculdades ou coisas assim do tipo. E a minha intenção aqui não é atacar o estilo de ensino de ninguém, de nenhum professor, e muito menos o estilo de aprendizado dos alunos, né? De quem está estudando, seja no ensino fundamental, universitário ou até mesmo pós-doc ou qualquer outra coisa do tipo. A minha intenção aqui é fazer com que você tenha pelo menos mais ferramentas para que você seja melhor do que você já é. Então a minha intenção aqui é contribuir com você e não dizer que o método A ou B está certo ou está errado. Estamos combinados? Então, vamos para a primeira prática. A primeira prática que eu trago aqui é uma prática da neurociência chamada prática espaçada. O que a prática espaçada nos ensina e nos diz? Ela sugere que a gente possa fazer, sabe aqueles alunos que quando vão estudar alguma coisa, aqueles, não esses aqui que estão, né, vendo esse vídeo, aqueles outros que fazem assim: eu vou estudar alguma coisa, deixa para a última semana, deixa para o último dia, deixa para a última hora, né? E aí na última hora começa a estudar, falando: pronto, agora eu posso, tudo que eu li está gravado na minha memória, né? E na minha memória não vai sair mais, então eu posso fazer a prova porque eu acabei de ler. Na verdade, isso para algumas pessoas funciona, para outras não, né? A nossa memória de trabalho, que armazena as coisas recentes, ela não tem grande capacidade de armazenar muitas informações. Então, ela vai armazenar realmente aquilo que foi necessário, ou as últimas coisas que você leu, ou aquilo que você deu mais ênfase no começo ou no final. Então, a intenção dela não é armazenar todas as informações. Por isso existe a técnica da prática, que é o estudo espaçado. É você estudar um pouco sobre a sua matéria, é estudar um pouco todos os dias, ao longo de um grande período, ao invés de você estudar tudo de uma vez no mesmo dia, estudar tudo de uma vez momentos antes da prova. Porque ao você estudar por um período maior, um pouco de cada, permite que o cérebro, então, processe as informações e consolide a informação. Então, quanto mais tempo você estudar a sua matéria, mais fácil vai ser para o cérebro, para ele poder elaborar melhor e consolidar. E quando eu falo de consolidar, fica até o final, porque eu vou falar sobre como você consolida a memória. Vou dar algumas técnicas de como você pode consolidar e lembrar das coisas que você vai fazer. Então, no final, a gente vai juntar tudo que eu estou falando aqui. Hoje eu vou dar mais de 10 dicas de aprendizado baseado em neurociência e baseado em programação neurolinguística. Também na forma de educar e educação, beleza? Então,
Outra coisa que aí vem um pouco da neurociência também, que ele fala que é da recuperação ativa. Recuperação ativa é como se a gente tivesse uma informação previamente aprendida e através dessa informação a gente trabalhar as perguntas. Sabe pessoas que gostam de estudar alguma coisa e aí fazer um resumo daquilo? A neurociência chama isso de recuperação ativa. Por quê? Quando eu estudo algo, eu vou lá e faço perguntas sobre aquilo, eu uso as minhas palavras para aprender aquilo, e então eu faço um resumo daquilo. Isso vai ficar muito mais forte na minha percepção de aprendizado. Por quê? Eu estou usando o meu método, que eu tenho mais eficácia, para poder aprender alguma coisa. Então, se você já sabe, você já aprendeu alguma coisa com muita eficácia, basta você lembrar de como você aprendeu, você pegar essa estratégia e replicar ela de novo. Então, tem muitas pessoas que usam a estratégia da recuperação ativa para poder, depois que leu determinado assunto ou determinada matéria, ele recupera na memória as informações através de um pequeno e de um breve resumo. Muitas outras pessoas fazem perguntas sobre o tema para uma autorresposta. Isso também tem a tendência de fixar coisas mais importantes. Algumas pessoas, por exemplo, usam o nosso famoso marca-texto. Então, algumas pessoas pegam o marca-texto e, como se fosse fazendo um resumo, vai marcando as informações mais importantes. Isso se chama também um reforço para a sua memória. Beleza? Então, recuperação ativa, ela é muito boa para quem gosta de estudar e tem o prazer sinestésico na hora de escrever novamente. Beleza? E lembre, façam perguntas. Quanto mais perguntas você fizer sobre o tema, mais você reforça isso na sua memória. E isso também é um gatilho para a memória. Beleza? Um dos gatilhos para a memória é a repetição de um determinado assunto. Quanto mais eu vou repetindo sobre um determinado assunto, melhor vai ficando a minha capacidade de absorção daquele assunto, tá bom? Então, uma das técnicas que a neurociência traz pra gente é a recuperação ativa das informações. Outra que é muito interessante, que eu não sei se as pessoas fazem ou não fazem, eu vejo muitas pessoas fazendo, mas eu vejo poucas pessoas talvez falando ou ensinando sobre isso. Tem uma técnica que chama interleaving. O interleaving é, em vez de você focar em um único tópico, então eu vou estudar ciência, ou eu vou estudar matemática, ou eu vou estudar línguas. Em vez de eu focar só naquele tópico e ficar muitas horas em cima desse único tópico, eu divido várias outras matérias. Então, eu tenho o meu método de produtividade para estudo. Eu vou separar 2 horas para estudar. Então, dentro destas 2 horas, eu separo alguns tópicos de matérias diferentes e intercalo entre elas. Isso faz com que temas ou tipos de problemas durante o estudo forçam o seu cérebro a fazer umas conexões diferentes. Uma das estratégias da genialidade, por exemplo, é você estudar vários temas diferentes para que você possa, nesses temas diferentes, fazer coisas novas. Né? Então, é uma das formas. Então, como eu estava falando aqui, a gente fala do interleaving. Interleaving é uma troca de tópicos. Então, quanto mais eu separar os tópicos, melhor vai ser. Isso força o meu cérebro a fazer novas conexões. Quando a gente fala de mapa neural, eu tenho várias conexões acontecendo e no meu mapa eu vou criando novas imagens, sons e sensações e isso faz com que então o meu cérebro aprenda de forma melhor, beleza? Então, o interleaving é uma das formas que a neurociência nos traz e nos ensina para que a gente possa, então, trazer novas ideias e novos conhecimentos para o nosso aprendizado. A PNL diz que quanto mais diferente as perspectivas, melhor é o nosso aprendizado. Então, a gente sempre diz na PNL que a gente trabalhar a nossa flexibilidade faz muita diferença. Porque quanto mais eu trabalho a forma de aprendizado de forma diferente, melhor vai sendo.
Ou seja, quando eu vou abordar um novo tópico, tentar olhar para ele de perspectivas diferentes ou estudar ele de formas diferentes, vai fazer com que o seu cérebro entenda de forma diferente. Por exemplo, nas aulas de PNL, a gente brinca muito com as pessoas que ninguém senta no mesmo lugar por mais de um dia inteiro, né? Todas as vezes eles chegam, eles sentam num lugar, depois na hora do intervalo eu vou e troco eles de lugar. Por quê? Para eles poderem ter uma perspectiva diferente. O cérebro entender que aquilo parece novo e aprender novamente. E quando ele aprende novamente, ele vai reforçar o anterior. Ao reforçar o anterior, ele melhora as conexões e fica mais ativo, mais vívido, para que a pessoa possa depois lembrar. Beleza? Outra coisa interessante que a PNL traz também é a importância de criar associações, né? Quando a gente faz associação de informação. Então, eu estou estudando sobre matéria. É que nem como se eu estivesse imerso dentro de alguma coisa. Por exemplo, para estudar inglês, a repetição ela é importante, mas você estar imerso dentro de um ambiente, você estar ali participando ativamente, fazendo com que o seu ambiente inteiro seja aquilo, faz então com que você possa associar a língua que você está aprendendo a coisas novas. A língua minto, né? Melhor dizendo você está aprendendo a língua com coisas do seu dia a dia. Então, quando você associa palavras a coisas reais, então, de repente, você vai lá e põe um adesivo nos seus potes, você põe um adesivo nas comidas, você põe algo em inglês, você vai vivenciando aquilo. Você ouve música em inglês, você liga a TV e está passando algo em inglês. Então, você vai associando o seu dia a dia, você vai associando as palavras que você aprende com o linguajar do seu ambiente natural, beleza? Então, é importante porque esse conhecimento você pode incluir até novas visualizações, enfim, você pode usar várias outras técnicas de PNL dentro da associação de informações. Quanto mais você associar o que você está aprendendo à sua vida real, melhor vai ser a forma de você aprender, beleza? Uma das coisas que eu mais gosto, que é o múltiplos canais de aprendizado. Nós somos pessoas que aprendem através dos 5 sentidos. Né? Eu bato muito nessa questão dos 5 sentidos. Por que eu bato muito nos 5 sentidos? Porque é a única forma do cérebro aprender. O cérebro ele só aprende através da audição, da visão, da sinestesia. E sinestesia a gente fala de gosto, a gente fala de cheiro. Através da nossa percepção sensorial é a forma que o nosso cérebro interpreta o mundo. Né? Então aquilo que eu vejo, ouço e sinto é o que eu vou aprender do meio ambiente. Então quando a gente tem múltiplos canais de aprendizado, e aí eu não estou dizendo assim, eu estou aprendendo física quântica e estou ouvindo um rock. Né? Não são coisas associativas. Lembra que eu acabei de falar da associativa? Então a gente tem que colocar as coisas, visão, audição e sinestesia de uma forma associativa. Então, quando eu estou aprendendo inglês, eu tenho ambiente que está aqui perto de mim, coisas que eu posso ver, ouvir e talvez até sentir através de emoções visuais ou sinestésicas o que eu estou vivendo e o que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo matemática, é importante que no momento que eu estou aprendendo matemática, eu use o máximo de informações visuais, ou seja, cartilhas, livros, etc., sinestésicas, onde eu posso fazer a recuperação ativa, lembra? Que é as anotações, e é sinestésico porque eu estou com a minha caneta fazendo uma sinestesia, e talvez algum som que possa te agradar e que remeta ao ambiente que você está estudando, beleza? Então, ficamos combinados aqui que múltiplos canais de aprendizado, para mim, é o que mais faz com que a gente possa aprender. E uma coisa interessante para os professores, né? O professor que dá aula, ele vai para a sala de aula e a sala de aula é sempre a mesma coisa, né? Poucas mudanças acontecem. Às vezes só acontecem quando tem um evento ou algo assim. E isso é uma das piores coisas para o aprendizado. É a falta de mutabilidade, a falta de mudar as coisas. Então, quanto menos eu mudo as coisas, menos o meu cérebro aprende. Então, o mais importante é fazer com que o cérebro possa ver de forma diferente o mesmo ambiente, para que ele entenda que
Isso é um aprendizado novo, beleza? Outra coisa também, a gente fala bastante aqui, que é definir as metas claras, né? Tem que ser metas claras, específicas, e qual o propósito daquilo. Porque se você vai estudar matemática ao longo de 6 meses e você não coloca qual que é a meta para aquilo, tipo, eu quero tirar uma nota boa, mas que não seja uma meta importante para você, que você não entenda que matemática é uma das coisas que você vai usar para a vida inteira, inglês para a vida inteira, ciências para a vida inteira, português ou qualquer outra coisa que você vai usar para a sua vida inteira, ou para algo muito específico que seja importante para você, você acaba fazendo com que o seu cérebro não dê atenção para os seus estudos. Eu sei que esse talvez seja um tópico mais difícil, é um tópico que não é tão simples de se colocar, mas que faz todo sentido na hora que você vai ensinar ou na hora que você vai aprender. Uma outra coisa que a PNL traz pra gente também, essa é a mais divertida, a gente ensina isso no Destiny, né? E falando em Destiny, vai ter uma nova turma agora, provavelmente em março do Destiny. Então, você que está me assistindo e quer saber mais, me chama depois em inbox que eu explico tudo, tá? Mas voltando aqui, por que eu fiz um paralelo ao Destiny? Porque o Destiny a gente trabalha as emoções, né? Então, quanto mais eu faço gestão das minhas emoções, mais eu aprendo com as minhas emoções. Então, a neurociência já trouxe que um papel crucial de aprendizado é o controle emocional. E por que controle emocional? Imagina você, um estudante que tem que fazer uma prova importante, seja Enem, seja uma prova de faculdade, você tem que pegar uma tese, né? E você tem que, como se diz, fazer defesa daquela tese, ou para o seu trabalho, você tem que fazer uma apresentação para o seu trabalho, você precisa estudar muito para fazer a apresentação. Quando você está estudando, geralmente o seu ambiente ele é um ambiente diferente da onde você vai aplicar aquele ensinamento. Né? Então eu estou estudando para o Enem, estou estudando para uma prova, estou estudando para o meu trabalho, eu estou num ambiente meu, controlado, tranquilo. Porém, quando eu estou para fazer a apresentação, o que acontece? Aquele ambiente é totalmente diferente e as minhas emoções acabam sendo diferentes. Então, eu tenho branco, porque ansiedade, a minha ansiedade, palpitação, né, calafrio, isso tudo vai afetar a parte das minhas memórias. Por exemplo, quando eu estudo e gravo informações com uma emoção, e quando eu vou apresentar e eu tenho uma outra emoção, eu tenho incongruência, né, emocional. Então, quando eu tenho uma incongruência emocional, que eu estava bem, depois eu vou apresentar eu estou mal, fica mais difícil das informações serem lembradas. Vamos dar um exemplo engraçado? Eu tenho um exemplo engraçado que é os casais que acabam brigando e não ficam juntos, então cada um vai para sua casa. Não é engraçado quando você discute com alguém e aí você senta no carro, ou senta no ônibus, no trem, ou quando você chega em casa, você fala assim, nossa, puxa vida, eu poderia ter dito isso para ele ou para ela. Nossa, se eu tivesse lembrado disso, nossa, ele falou isso, mas eu não lembrei daquilo, porque se eu tivesse lembrado, eu teria falado. É exatamente isso. Porque no momento da discussão, você estava com uma emoção tomada, o seu corpo estava por uma emoção que não fazia sentido a lembrança daquilo que talvez você tenha lembrado num momento de menos estresse, né? Então, o controle emocional é crucial e é um ponto que a PNL enfatiza muito para que você possa alcançar uma melhor performance na hora de aprendizado, beleza? Ricardo, então beleza. Então você está dizendo que se de repente eu sei como é que eu me sinto na hora de aplicar o meu conhecimento. Então, para aplicar o meu conhecimento, eu fico meio estressado, eu tô meio, sei lá, tô meio, tipo, agitado. Então, quer dizer que o meu ambiente de estudo também tem que ser esse? É bem por aí. Então, se você puder ter o seu ambiente de estudo parecido com isso, vai levar você a ter um resultado muito melhor, mais performático, né? E a gestão do estresse e da ansiedade que eu acabei de falar. Então, você tem que aprender técnicas, e por isso que eu fiz um paralelo ao Destiny e à PNL, porque você precisa aprender técnicas de controle emocional. Âncoras, você vai trabalhar bastante, visualizações positivas, ressignificação, experiência, memória com experiência positiva,
tudo isso vai trazer para você uma melhor performance na hora de você aplicar. Então, usar técnicas da PNL para que você possa ter controle emocional faz com que você tenha melhor acesso às suas memórias, melhor acesso, então, às informações gravadas. Beleza? Uma das coisas que a PNL também sugere que a gente aprenda é fazer modelagem. Talvez aqui são as duas últimas coisas que eu tenho para dizer para vocês, mas talvez as duas coisas mais importantes. Na PNL a gente já estudou, já aprendeu e já sabe que a gente não precisa saber de tudo, mas a gente tem que saber quem sabe. E quando a gente sabe quem sabe, a gente pode aprender com essa pessoa. Então, se você tem em casa, você tem um amigo que é muito bom numa matéria, existe uma coisa na PNL chamada modelagem. E quando a gente aprende a modelar, o que a gente aprende? A gente senta na frente da pessoa que sabe, por exemplo, matemática muito bem, e a gente tenta entender com eles, ou melhor, a gente entende com essa pessoa qual é a forma, através de um monte de perguntas. Então, você vai fazer uma entrevista com essa pessoa, baseada no modelo e como ela aprende. Então, todo momento você vai falar com ela assim, mas como você para estudar? O que você faz? Quando? Onde? Com quem? De que forma? Então, esse tipo de pergunta vai extrair informações daquela pessoa. Então, a pessoa vai te dizer, quando eu vou estudar matemática, geralmente eu ouço uma música relaxante. Quando eu vou estudar matemática, geralmente eu pego o meu livro, deixo no meu lado, eu pego um caderno para fazer anotações, faço algumas contas. Então, ela vai te dizer o método dela. O que você faz? Você modela esse método. Você pega tudo que é relevante para você e aplica. Repete exatamente na riqueza de detalhe. Como é que você se veste? Você está mascando chiclete ou não está mascando chiclete? Porque todo esse tipo de informação vai te dar parâmetro para que você possa repetir exatamente o que ela faz. E talvez você possa ter, então, o mesmo resultado que essa pessoa tem. Beleza? Então, modelar o que as pessoas fazem é um grande ensino que eu posso te dar para que você possa extrair o maior número de informações e aplicar em você mesmo. Então, se você tem alguém que sabe alguma coisa muito bem, pergunte para ela, gaste o tempo com ela perguntando coisas como ela faz para estudar e aprender, para que você replique em você. E fazendo isso, certamente você vai ter resultados ou melhores ou muito próximos ao que essa pessoa tem, beleza? Então esse é um princípio da modelagem. Claro que a modelagem é muito mais do que isso, que é analisar, catalisar e avaliar os pensamentos da pessoa, e aí depois de pegar a estrutura de pensamento dela, aplicar em você. Mas só de fazer perguntas, entender como é que ela faz e repetir o que ela faz, já vai te dar resultados, tá bom? E uma última coisa mas é uma das coisas mais importantes. Neurociência já disse, a PNL já disse, a psicologia já disse, todos os gurus do mundo já disseram, mas talvez tenha que ser dito mais uma vez e talvez você tenha que aprender novamente. O sono adequado. Ricardo, mas o que é um sono adequado? Porque cada um vai ter um sono adequado, né? E aí eu não vou entrar em detalhes sobre qual horário você tem que dormir, eu não vou te dizer qual horário que você tem que acordar, eu não vou dizer quantas horas de sono você vai ter que ter. A única coisa que eu vou te dizer é que o sono, e quando a gente fala de sono REM, quando a gente fala de sono profundo, quando a gente fala de sono superficial, enfim, quando a gente fala dos estágios do sono, o que acontece quando você dorme? O seu cérebro, uma das funções do sono é pegar tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu durante o seu dia inteiro e consolidar. E naquele momento de consolidação, ele está dando as relevâncias e as importâncias para tudo que você aprendeu. Então, imagina o seguinte, eu aprendi, por isso que eu falo que estudar momentos antes da aula, você acordar mais cedo ou ir dormir mais tarde estudando, podem não dar o resultado que você espera. Porque a consolidação pode não acontecer. Porque você não teve um sono adequado, com um número de horas adequado, para que você possa, então,
Ah, Ricardo, qual é o número de horas adequado? 7 horas, 8 horas, 9 horas? Cada um vai ter o seu, você vai ter que aprender com isso. Ou seja, eu estudo num dia, eu tenho uma noite de sono e eu relembro no outro dia. Ah, Ricardo, eu relembrei bastante coisa. Então, analise o seu sono, se você teve um sono bom. Porque pode ser aí que você vai identificar qual a melhor forma para você, qual a melhor forma de você dormir, ou enfim, de você ter um sono reparador. Ou você pode estudar também, não sou um especialista em sono, mas existem muitas pessoas que são, e aí você pode estudar sobre o sono, e ao estudar sobre o sono você vai poder analisar o seu para ter uma melhor performance. Então entenda que o sono, ele é reparador para o seu corpo, mas ele é um consolidador de memórias. Lembra que eu falei lá no começo de consolidar as memórias? Então o sono é um dos principais elementos para que você possa consolidar. E ao consolidar, ele vai guardar essas memórias no mapa neural dele e fazendo com que você, quando precisar, você tenha acesso e você relembre de tudo isso. Beleza? Então, fica aqui a minha aula de hoje e eu espero que eu possa ter contribuído com você de todos esses itens que eu falei, de todos eles, que você possa pegar pelo menos um e aplicar em você, para que você possa ter mais performance ainda no seu sono. Ou no seu sono não, no seu aprendizado ou na sua educação. Beleza? Um forte abraço para você. Eu vejo você na próxima terça-feira insana aqui com o seu programador mental favorito, Ricardo Nunes, lhe dizendo tchau!